Fala pessoal de boa, o vídeo de hoje vai ser sobre avaliação, né? Eu tenho 3 plantas aqui importadas, né? As 3 estão em estágios diferentes e têm atributos diferentes, visando que eu vou falar sobre avaliação, mas sua avaliação aqui que eu estou falando é sobre um estilo específico, que seria o Moyogi, relacionado a uma espécie específica que seria o Chromatis, tá bom? Então existem atributos aqui que a gente pode ver 3 tipos, né, de evolução de plantas e tudo mais, e claro, isso vai agregar, dependendo da característica, valor ou não, né? Então eu vou classificá-las como A, B e C, tá bom? Então assim, ó, essa planta aqui é a planta A, né? Que eu vou apresentar para vocês os atributos. Essa planta aqui é uma planta B, que eu vou apresentar para vocês os atributos. E essa planta aqui é uma planta C, né? Na verdade, isso aí seria uma B também, mas eu vou dividir aqui para que a gente tenha essa compreensão ali né, dos estágios diferentes, tá bom? Então, o que eu tenho para falar, vou dar uma sentada aqui primeiro. O que eu tenho para falar para vocês é o seguinte, ó. Existe várias formas de se formar uma planta, né? É muito difícil se formar uma planta campeã em apenas uma geração, digamos assim. Um trabalho de 50 anos bem feito, claro que pode render uma planta de muita valia, mas uma produção, né, que tenha plantas de valia de forma inteiriça, ou seja, na conjuntura dos fatos, né, na conjuntura dos fatos se falando em opa, tem um negócio aqui. Na conjuntura dos fatos se falando em produção, vai ter plantas melhores, plantas medianas e plantas inferiores, tá bom? Então, existem formas de você formar uma planta muito mais rápida, só que nem sempre esse ganho de grossura vai contribuir para que você tenha outros tipos de adendo à planta, como é o caso dessa aqui, né? É uma planta que foi engordada de uma maneira mais rápida, mas ela tem um coquejo menos acentuado, né? Então, ela tem algumas características a qual você teria que estar aqui analisando para que você consiga perceber que a colocação dos galhos, a grossura contínua até de uma parte aqui do tronco, né, não tem nenhuma cicatriz muito aparente, mas a colocação dos galhos, às vezes tem um galho ou outro aqui que está na mesma base e tal, a ramificação que não é construída totalmente em camadas, então tudo isso vai dar atributos para ela. Evidente que a gente já tem um ganho aqui da potência do tronco, já tem um ganho de colocar basicamente em alguns locais certos os galhamentos, mas a gente tem algumas coisas a serem feitas aqui nessa planta, entendeu? Como é o caso da ramificação, que está uma ramificação primária, secundária e assim, mas não está formalmente em todas as áreas. Os galhos estão mais bem feitos esses de baixo, mas tem muita coisa para serem trocadas, tem enxertos para serem feitos, que eu já fiz, na verdade, um aqui, um ali, né? E futuramente uma melhor mudança de estrutura para a planta, né? Então essa planta, por ter ainda umas correções de estrutura, eu falo de estrutura do Mickey Moyer, que Mickey Moyer, para quem não sabe, é linha de tronco, né? Você ainda tem ainda como posso falar, uma abordagem, né, relacionado à estrutura primária, secundária e terciária, ou seja, os galhos estão dispostos, né, nesse tronco, mas não está de forma inteiriça aqui escoando e tendo uma ramificação tão desejada. Por quê? Porque às vezes se afastou demais e algumas correções foram feitas de maneira tardia, né? Então isso deixa ela, né, mais, digamos assim, nessa categoria, né? E o fato também dessa planta ter uma grossura, aí chega aqui e tem formalmente não uma diminuição de grossura, mas sim uma formalidade, ou seja, ela continua com a mesma grossura à medida que sobe de maneira muito demorada, digamos assim. Ela deveria, né, um coquejum já se afilando, tá bom? Então isso é uma característica que é muito válida, a proporção do Tatiagari, porque o Tatiagari deve estar, no caso, quase 1/3 aqui, né, da planta, né? Existem plantas Koshidaka que tem um Tatiagari muito mais alto, existem, né, mas isso tira um pouco na avaliação, conta com os pontos na planta, tá bom? Ela tem os galhos de trás, isso é uma boa. Referente ao Brasil, essa planta está muito bem, né, referente ao Brasil, porque o Brasil tem plantas com muito mais defeitos. Só que na conjuntura dos fatos, perto dessas duas, essa daqui, por ter ainda, né, algumas coisinhas para corrigir, você perde um pouquinho, né? Grossura não é tudo, né? Estrutura e tudo mais. Então você perde um pouquinho aqui
você pede um pouquinho aqui. Desculpa que ela está meio molhada, então é difícil vocês verem aqui o tronco certinho, né? Mas eu vou tentar capturar umas fotos e tirar umas fotos bem centradas dela e já passo para que vocês consigam compreender, tá bom? E assim, o que eu teria para falar aqui desse Myogi, ele mudou de lado, evidente, é que de fato ele falta uma melhor ramificação, um cuidado dessa ramificação, falta, além dessa ramificação, tem coisas que não tem mais como corrigir, assim, é só se começasse de alguns pontos, mas assim, o que deixa ela com esse problema é essa parte aqui que tem uma grossura meio formal até aqui, um pouco mais do que a metade da planta. Isso tira alguns pontos. Só melhorará com alguns pontos depois que o que eu pretendo fazer, depois que eu esticar um pouco mais aqui o atama, aí isso pode agregar novos valores à planta. Tá? Então tem correções para serem feitas, e essas correções estão bem ditadas aqui, ou seja, eu consigo compreender e consigo já trabalhar elas, né? Elas não estão um misto de, vou ter que enxertar um galho no tronco, que é uma coisa muito difícil, isso às vezes leva 20 anos para eu conseguir fazer esse tipo de correção, tá bom? Então essa planta aqui é uma planta, nessa conjuntura de fatos, uma planta C, porque tem plantas muito melhores, né? Mas ela está enquadrada ainda numa planta B lá no Japão ainda, né? Mas eu estou fazendo aqui só para a gente dividir certinho, cada um no seu quadrado, aqui as formas evolutivas de uma estrutura. E ela foi engordada de uma maneira muito mais rápida, abrupta, sabe? Então, com isso, você perde alguns times. Talvez essa questão do tronco, algumas coisinhas aqui que se alongaram e depois tiveram que ser retrocedidas através de cortes. Isso contou também com que a gente tivesse, né, alguns probleminhas, mas probleminhas não tão graves assim como a gente tem no Brasil, né? E às vezes a gente tem que fazer um galho virar dois e ter todo aquele lance de plantas que foram criadas desde o começo, tá bom? Então por esse motivo, essa planta aqui é uma planta C. Tá, eu vou dar uma olhada, eu vou fazer por partes, assim, tá bom? Essa aqui é uma planta C, tá bom? Ela tem que ser ainda bem administrada, mas ela vai se tornar, daqui um tempinho, ela pode se tornar ali uma planta, eu acho que 5 anos bem gasto aqui, ela se torna uma planta A, vai para um vaso definitivo, tá bom? Agora eu vou comentar sobre a planta B, tá bom? Desculpe aqui que eu tô ainda dando uma... Tá bom, vamos comentar sobre a planta B. A planta B é essa que está aqui no meio, né? Desculpem que está meio escuro ali, né? Então não dá para perceber de novo. Ela está até com um selo de venda aqui de Takamatsu, tá bom? Essa é uma planta, eu vou ficar aqui na frente, eu vou ficar em pé dessa vez. Essa é uma planta já diferente dessa. Ela tem um coquejo mais acentuado, ela tem uma curva que dobra aqui para a esquerda, né, do observador, mas para a direita dela, e que sai o Tachagari aqui, certo? Então, sai o Tachagari aqui, que é essa distância, que é o primeiro galho, o Ichinoeda. Tá? Esse Ichinoeda também, né, vocês estão vendo que aqui está mais pesado, está dividido em dois esse galho. Né? Esse Ichinoeda aqui, ele poderia ser o Sashieda, ele é ainda. Momentaneamente, esse daqui pode ser dito como Sashieda, que é o galho de peso, né? Mas futuramente, né, ele vai se esticar mais esse galho aqui e esse problema vai ser resolvido. Então o Ichinoeda vai ser o Sashieda, tá bom? Mas por enquanto tem esse peso central aqui, e esse seria tipo um Ukieda. Pode ser assim, tem plantas famosas que tem sim. Tem plantas famosas que é o segundo, que é o Sashieda, não tem problema. Mas nessa aqui, para melhorar o perfil dela, esse vai ter que se esticar mais um pouco e vai ter que ficar um galho de peso. Eu acho que está muito mais honesto com a planta, com toda a dramaticidade. Ela tem uma chave aqui, um palmo, assim, praticamente, ó. Um palmo, falta dois dedos, talvez, com um palmo, assim, de base, né? É uma planta que ela tem uma movimentação boa, ela tem um bom coquejum, não tem tantas marcas no tronco, né? Ela tem uma ramificação boa, todos os galhos uraída, que são os galhos de fundo, estão bem posicionados, né? Notem que ela não tem o problema que essa tem aqui, que é o quê? Que é o tronco, ele fica da mesma grossura há muito tempo, né? Ela não tem isso, ela vai afilando até a ponta, que vai ficando afilado, vai ficar bem fino. Então isso é um ganho muito bom, né? É um ganho muito bom para a planta. A estrutura de galhos também dela alguns estão rígidos, mas eu tirei alguns rígidos, mas a camada ainda está bem mais dita do que essa aqui. Então os galhos estão bem distribuídos, a gente consegue perceber os galhos do fundo, ali também, mas ainda falta construir mais camadas de galhos. Aqui não, já está construindo camada de galhos. A Watama, né,
ele merece ser bem esgalhado, mas isso é uma coisa bem mais fácil de fazer, porque esse tipo de planta tem, de fato, uma força apical, então é mais fácil brotar aqui na ponta e você resolver esse problema, tá bom? Então, ele tem essa distribuição de galhos positiva, essas ramificações em camadas de galho positiva, tem a grossura dele no começo aqui, positiva também, né? E ao longo que o mic-moio, que seria a linha de tronco, sobe com pequenas voltas, isso daqui é um moyogi clássico, né? À medida que ela sobe, ela vai se afinando, então, e você consegue perceber, se você faz um pouquinho aqui, um agachamento, o galho lá de fundo, que tem que estar entre o primeiro, o Ichinoeda, e o Ninoeda, que é o segundo galho, e tem que ter o terceiro lá atrás, então isso é muito importante, isso agrega valor à planta, porque se você tivesse dois galhos aqui, o outro galho começar muito mais alto, você não consegue percebê-lo, e isso não é tão bacana assim, tá bom? Então é preciso isso. Então essa planta, comparado a essa, tem melhor estrutura, melhor coquejum, que seria a conicidade. Conicidade, para quem não sabe, é quando uma coisa começa grossa e vai afinando, né? Isso é conicidade. Ela tem melhor disposição dos galhos relacionado ao tronco, ou seja, de forma circuncêntrica, os galhos vão se apresentando, né? Então isso é muito importante para o bonsai, né? E essa daqui tem uma galhos interessante, tem uma robustez interessante, só que essa tecnicamente, né, tem esses galhos com uma melhor predisposição, não tem o Canuqueiga, que seria o galho que é cruz, que é um galho que está na mesma base aqui do outro, né? São dois galhos que estão aqui, tem que cortar sempre um, então nesse caso não tem, né? Desse caso aqui também não, mas tem uns que estão bem próximos, isso conta também, né? Claro, a estrutura, a base dela é muito boa, as raízes se apresentando, né? Tem um detalhe muito importante que deixa essa também um B. Dificilmente é um B, assim, digamos assim. Não é que dificilmente se tornar um A, mas é porque é muito difícil. Que é o quê? Que essa planta ela é um Shodai. Então pode se passar, ela tem em torno de 50, 60 anos. Então, assim, ela dificilmente vai criar aquela casca proeminente muito grossa. Ela vai criar casca, assim, ela já tem uma casca, né, um pouco melhor aqui, mas ela tem uma casca que vai ficar sempre pobre, né? Não vai ser aquela cascas encabadas, assim, como tem essa daqui no caso, que ela não tem. Então, esse tipo de planta vai ter um apelo muito mais... vai ser reconhecido, claro, por estrutura, vai ser uma planta apaixonante, mas, né, a casquinha não dá o detalhe final dela, né? Mas a nível Brasil, essa planta aqui ganha de longe de várias plantas. Por quê? Porque é uma planta bem construída, uma planta que está sendo tempo sem perder time, sabe? Não tem buracos na estrutura, é bem pintado assim o que tem que ser pintado, né? Que são o que? Os primeiros galhos aí tem uma certa distância e ao longo que sobe eles vão ficando perto. Então, nesse aspecto ela está bem perfeita. Só que a casca conta muito, né? Essa casca aqui é Shodai, ou seja, ela não vai grudando até ficar proeminente. Então ela fica mais simplesinha, assim, entre aspas, né? É uma casca que vai ficar assim, é uma planta que daqui a pouco eu vou passar para um vaso melhor, né? É uma planta que tem muito o que oferecer. Se eu aumentar aqui, esse primeiro Tinoeda, eu vou aumentar ele, né? Talvez vou aumentar ele, deixar um pouco mais pesado. É uma planta que ainda tem alguma coisinha ou outra aqui, né, de estrutura, como é o caso aqui de se esticar um pouquinho mais esse, como é o nome? Maeda, que é o galho que se apresenta para frente, só um pouquinho mais aqui, deixar uma bifurcaçãozinha, não tem problema, e claro, lidar aqui com a tama. Depois dessas pequenas pinceladas bem feitas, ela vai para um estágio muito melhor de estrutura. Ela já está bem boa, né? Mas vai para um estágio muito melhor de estrutura. Eu vou apresentar para vocês aqui, tá bom? Opa, eu vou apresentar para vocês aqui ela. Aqui, tá vendo? Olha a base. É uma base bem boa, vai subindo, vai afinando, até o atama ali, ó. Tem uma predisposição, você consegue perceber os galhos de fundo, entendeu? Todos estão bem colocados, os galhos de fundo dão para ser percebidos, né? Então é uma planta de fato que tem um bom futuro. Olha a diferença, essa daqui tem também os galhos de fundo, né? Só que as estruturas de baixo, você olha essa daqui de baixo, você vê muito mais ramificação. Essa daqui tem ramificação, mas uma ramificação meio alongadas em algumas partes, assim, sabe? Então isso daí dita algumas coisas também. Então tem algumas correções para serem feitas nessa. Essa vai ter um bom futuro, mas a nível de ramificação, algumas coisas vão ter que ser retrocedidas para depois eliminar as ponteiras grosseiras.
Então esses detalhezinhos formam essa sendo B. Agora vamos para A. Para não demorar muito, não quero fazer um vídeo muito longo. E lembrando que isso é sobre sobre uma avaliação rápida, abrupta, né? Rápida sobre os moyogi, né? Uma planta moyogi ali é pinheiro negro, tá bom? Isso é um moyogi assim, tá bom? Tem várias outras coisas, mas eu estou falando adendo e muito mais universalmente entendidos, porque tem também a história da planta, tem idade, tem algumas coisas que contribuem porque a planta passa por um estágio bem maior, tá bom? Então vamos aqui para essa que é uma planta muito importante aqui no viveiro, que é, né, esse Kuromatsu aqui, que pertencia à família, a família do Koji, né, a família Hiramatsu. É uma planta muito boa, ela foi tocada de frente, uma planta que participou da Cocofô, uma planta que tem vários atributos, uma planta que tem uma casca, ela foi pegada na ilha de Awaji, é uma casca muito proeminente, assim, ela tem, né, ela é em Yamadori, ela é uma planta que foi pegada em Yamadori, porque você pode pegar um Yamadori e você pode corrigir 50% dele, para ele ficar com aspecto, né, ou você pode pegar como esse, um Yamadori, e trabalhar muito para que ele fique tudo nos quadros, né, para que fecham cicatrizes, uma ramificação em camadas apareça, um coquejum bom apareça, né, porque você pega o Yamadori e elas estão todas esticadas. Então, o que vai determinar algumas coisas é esses pequenos detalhes de ramificação, de fechamento de cicatrizes e do coquejum, que seria, à medida que sobe, vai afunilando, vai diminuindo, né, vai ficando mais fino. Então ela tem tudo isso, além, claro, da famosa casca do Awaji Kuromatsu, tá bom? Os Kuromatsu são feitos em Awaji. Vamos mostrar aqui. Essa daqui não precisa muito apresentações, né? Você vê o que? Você vê uma planta bem formada, você vê casca na planta muito velha saindo em camadas, você vê galhos velhos, ramificação em camadas que vai se afinando, ó, as pontas são mais finas e tudo mais. Você tem algumas coisas assim, ó. E você tem o coquejão, não existe, olha como vai afinando, até chegar na ponta. Não existe nessa planta, desculpa o carro que está passando, mas não existe nessa planta cicatrizes no tronco, tá me entendendo? Então ela tá um passo acima, tá bom? Aí, basicamente é isso, é o carro do sonho que tá passando. Enfim, basicamente é isso. Então olha a casca dessa, olha os galhos velhos, né? Uma ramificação muito boa. Aí vem aqui na pontinha, vai subindo, progredindo. Essa é muito boa também, né? Uma planta empoderada, vai subindo, vai ficando fino também, mas ela não tem cascas proeminentes, né? É uma planta mais lisa. Essa, né, tem algumas coisinhas. Também tem a raiz que está um pouco tem que corrigir um pouquinho essa raiz aqui que tá passando aqui. Tem que meter e cortar aqui. Tá! Né, que é a correção de raiz, mas a raiz já revisei, falta só esse pequeno detalhe. Aí tem algumas coisas para serem feitas na estrutura, algumas coisas que eu já estou fazendo, já fiz ali um enxertinho aqui, um enxertinho ali, mas essa planta tem um ótimo futuro se bem administrado. E ela está num patamar bem bom, porque Totiagari baixo, uma grossura considerável do tronco, né? Ela tem uma distribuição do galho ao longo do galho todo de 360 graus, isso é muito importante. Então isso dá pontos positivos para ela, mas, né, como tem uma ramificação ainda pobre, como tem ainda uma base, né, que tem algumas coisas para corrigir, como tem ainda alguns espaços que tem que ser corrigidos, como tem, né, um Totiagari, um Chikomiki Moyo que tem essa formalidade no tanto dela para depois de afinando e acabar numa ramificação mais no ápice mais fino assim, do tronco, mas que fica por muito tempo com a mesma grossura. Então ela perde um pouco, né? Ela perde um pouco ali dos pontos para essas duas aqui que estão bem pinceladas, bem mesmo, tá bom? Então é isso, é um vídeo rápido para explicar um pouco para vocês, principalmente sobre esse Moyoga aqui, a gente está analisando, né? As plantas podem ter outro apelo, às vezes eu tenho uma planta aqui com mesmo um calibre, só que ela tem uma dramaticidade muito boa que pode levar ela para um patamar. Então pequenos detalhes e, claro, a história da planta também que pode ditar nisso. Então são alguns fatores, eu não estou definindo todas aqui para vocês, estou definindo alguma coisa rápida, mas claro que precisa de mais adendos, né? Precisa de muito mais adendos. Mas são 3 plantas bem boas, né? Que tem um futuro ganho pela frente, mas são a C, vou fazer de trás para frente, C, B e A, tá bom? Aí tem 3 poderes, C, B e A. É isso aí, pessoal, valeu!